Define parameters of program. Olá, eu sou a Priscila Franco, voz da Michael Burnham, e você está ouvindo um podcast da rede Trek Brasilis. Olá, sejam muito bem-vindos ao Balde do Odo, o podcast da rede do Trek Brasilis para falar sobre a melhor série de Jornada nas Estrelas, Star Trek Deep Space Nine. E hoje vamos falar sobre o 25º episódio da terceira temporada, Faces. E para falar sobre esse episódio hoje, estão aqui comigo Fernando Odo Rodrigues. Olá, Fer. Olá! Eu sou o Fernando Odo Rodrigues e estou aqui para dizer que nós vamos continuar aqui, entendeu? Não é só o Fernando falando, o Odo está de acordo com essa decisão. Muito bem, vamos entender o porquê disso, hein? E Luiz Castanheira. Boa noite, Fernando, Mariana, sempre bom estar aqui. Muito bom, e estamos nos aproximando do final da terceira temporada e agora aqui temos um episódio mais focado na Jadzia Dax. Ele foi escrito pelo René Echevarria e dirigido pelo Cliff Bole. Aliás, foi o último episódio que ele dirigiu de Deep Space Nine, né? Foram 7 ao todo. E depois ele passa a dirigir episódios de Voyager, é isso, né? Acho que ele vai para lá, não sei porquê, depois ele acaba não dirigindo mais. E nesse episódio, a ideia inicial do Aira era fazer algo no estilo do filme Síbio, de 1976, com a Sally Fields, que ela tinha múltiplas personalidades, dado um trauma do passado. Só que daí o René Echevarria não gostou muito desse motivo, porque a gente já tinha tido anteriormente o Equilibrium, que foi o que apareceu o Joran. Então ficava meio esquisito de novo ter alguma coisa com a Dax, com algum trauma do passado. Aí ele resolveu esse negócio fazendo o tal do ritual Jintara, onde o último host tem a oportunidade de falar com os outros hospedeiros, um por vez. Só que inicialmente o foco ia ser na Terry Farrell, de que, pelo que eu entendi, tipo, ela é quem um por vez seria um dos hospedeiros. Dessa forma, ela teria mais contato com eles. Mas aí eles viram que ia ficar totalmente, assim, 100% focado na Jadzia. Não teria ela interagindo com hosts. Então, eles acabaram criando essa situação do episódio em que ela convida ali as 7 pessoas da estação que ela mais confia para cada um receber um dos seus hosts. Eu acho que essa premissa dela ter que entrar em contato com seus hosts, tudo é muito interessante. Primeiro porque a maior parte deles a gente não sabia nada a respeito. A gente sabe, com quem a gente mais ouviu foi o Curzon, embora sempre tenha sido da boca do Sisko, ou alguma coisa que a própria Jadzia conta, e um pouco do Joran por conta de Equilibrium. Mas fora isso, os outros, ela cita uma ou outra coisa, mas eu fico na dúvida se eles conseguiram aproveitar essa premissa que eles criaram. Fer, o que você acha? Assim, você vendo essa parte da premissa, você achou interessante? Gostou da forma como o episódio foi desenvolvido? Ou alguma coisa assim, não soou bem, ou nem a premissa achou que estava legal? Nem a premissa eu achei que estava legal. Eu acho um episódio que ele vai se encontrar no que ele quer dizer, faltando 15 minutos para terminar. Antes disso, a gente vê os hosts prévios da Dax. Ok, quem queria ver isso? Tem shows de atuações. Shows não, vai. Eu acho que o mérito vai só para Maná, pro Avery Brooks e pro René. Mas eu não vejo, sabe... A gente não expandiu a história dos trios, não tá claro por que tem que fazer esse ritual. Se a Jadzia não fizesse, teria algum problema para ela? Não tá claro isso, entendeu? Ou era só uma coisa, olha, é recomendado para você ter
crescimento. Então, eu acho que a premissa se perdeu um pouco. Eu acho que é um episódio quase que dispensável. E você, Castanha? Porque a gente sabe que você gosta muito, você é muito fascinado com a história dos trios, dessa raça, da possibilidade que ela traz. Você acha que nesse episódio eles conseguiram trazer um pouco, aprofundar um pouco, assim, algo que você esperava de ver dos trios ou não? Pergunta meio difícil agora. Eu acho assim, esse episódio, diferente do Shakar, que eu achei que era um negócio que demandava um filme e a gente acabou tendo parte desse filme para comprar um episódio, aqui eu acho que eles nunca conseguiram encontrar o foco para tudo que está acontecendo. Com o tempo, eu comecei a achar que essa coisa do trio, fazer a... Como é que em português eu não vou lembrar? Fazer o join. Tem uma coisa mais a ver com reencarnação, com espiritismo e tal. E eu consigo entender esse episódio mais nesses termos, mais do que nos termos de memórias. Em termos de memórias, ou em termos de Star Trek típico, que é mais, pelo menos tenta dar uma explicação mais científica, ele não funciona. Ele existe mais ou menos naquele mundo de filmes de horror que você tem uma reencarnação, o fulano reencarnou no outro, ele tem algumas características daquele, pode ser alguma coisa maligna, alguma coisa nem não necessariamente maligna para compor a história do filme, ou da história daquele particular gênero. E aqui, eu acho que pensando assim, e não pensando muito em Star Trek, funciona melhor, porque eu acho que desde a estética da fumacinha, negócio meio esquisito, a coisa do ritual, se é uma coisa compulsória, se é uma coisa opcional, faz quem quer, tipo, bota fora de host, né? O que é realmente? Bota fora de host! A gente fica sem saber, porque tem muita coisa mal resolvida aqui. E como o Fernando falou, até certo ponto no episódio, ele é muito vazio. Porque tudo bem, você vai se encontrar com o host, eu já dizia, vai se encontrar com o host, digamos assim. Então a gente, pela lógica trio, aquele host não é exatamente a pessoa que era unida antigamente. É aquilo que está no simbionte, vamos dizer, o espírito daquela pessoa, vamos chamar de espírito por simplicidade, ou alma, que se uniu digamos, a Kira, digamos, o Bashir, e assim vai. Então também tem esse deslocamento. Então também eu entendo assim, também eu acho que facilita um pouco, tira um pouco do ruído, entendendo assim. Mas as interações são muito simples. Eles fazem até uma repetição. É porque eu era assim, você é assado. E eles fazem por 3 ou 4 vezes. Se a primeira vez já era pouco inspirada, à medida que eles vão nesse poço aí, à medida que o episódio vai andando, acaba ficando muito chato. E, de fato, o Fernando falou uma coisa correta, porque a substância do episódio retoma aquela ideia de que já dizia foi dispensada e retornou, e tem essa história que a gente descobriu, que a novidade é essa, da paixonite aí de um ancião quase Curzon pela ninfetinha já dizia. Como lidar com isso. Creepy. A gente fala mais. Então, eu acho que, de modo geral, é isso. Eu acho que o começo é muito vazio, é mais do que fraco, é vazio de substância. Eu estou dando essas ideias aí, talvez facilitem um pouco, que tem uns ruídos meio estranhos, se você pensar em Star Trek ou se pensar em ficção. Eu estou pensando mais em, tipo, história de monstro, história de horror, algo mais a ver com reencarnação. E ele demora muito tempo para chegar a alguma coisa com substância mínima para a gente falar, era sobre isso. E aí deixa a desejar, realmente. Tudo bem que a Jadzia não ficou deitada numa maca, gente, mas ela fica numa situação de paralisia, ter que dar um apertão nela para ela dar aquela levantada e no final confrontar lá o Odorzon no final. Sabe, eu sinto voltando aos mesmos problemas de outros episódios já comentados aqui. Parece que é uma coisa que não conseguem fugir, de certa maneira. Que é estranho também. Realmente, acho que com o que vocês colocaram, para mim, o que pega um pouco no episódio é isso de demorar muito para a gente entender e para eles mostrarem
o que eles queriam contar com essa história, que era toda a questão da Jadzia envolvendo o Curzon, os motivos dele ter rejeitado a candidatura dela, porque isso para ela sempre foi algo que ficou como um ponto baixo da vida dela, embora ela depois tenha conseguido, ela seja uma tenente da Frota Estelar bem-sucedida, uma oficial de ciências que é super competente, mas ao mesmo tempo sempre ficou, aquilo do passado dela sempre ficou, né, uma pulga atrás da orelha, se realmente ela seria alguém que merecedora de ser uma hospedeira, ainda mais depois da gente ter visto episódios anteriores em que eles mostram o quão difícil é você conseguir um simbionte. Então, assim, é triste porque isso demora muito para acontecer, porque quando acontece, eu acho que a partir do Joran, o episódio passa a ficar interessante. E realmente, os 5 primeiros ali, é muito fraca a história. Fica parecendo que eles estão somente ali conversando com ela para ela identificar alguma característica dela, o que é meio esquisito, do tipo, já na primeira, a gente sabe que é uma característica física da Jadzia andar com a mão para trás e ela fica ali parada também e tal, e aí ela vê a Lila fazendo isso e aí ela fala, pô, é você quem faz isso? What is it? It's just, I hold my hands behind my back, the same way you do. It's a habit I picked up when I was a legislator. Pô, mas quando ela se juntou, ela tinha 20 e poucos anos. Ela não sabia que antes ela não fazia isso e passou a fazer depois? Não sei, são coisas assim que ficam meio esquisito. Eu acho que faltou conteúdo nessas 5 primeiras, né, como o Castanha falou, espíritos aí incorporando os personagens em Deep Space Nine, para que a gente realmente soubesse alguma coisa da Jadzia ali, que acrescentasse a personagem. Aí são 2 pontos. O primeiro é exatamente o que você falou. As 5 primeiras é divertido. É um exercício para os atores, particularmente para Naná. Isso. Acho que é mais divertido para eles do que da gente assistir. Exatamente. A Naná está representando uma velhinha ali. Assim, a gente consegue perceber isso nitidamente. Está se divertindo pra caramba com isso. Os outros, pouco tem a acrescentar. O do Quark é ridículo. Eu acho também que o do Bashir não ficou bem, até porque ele mudou a voz dele para isso. Mas eu queria falar uma coisa sobre o Joran. Vamos lá! O que tinha sido mostrado anteriormente não é que o Joran tinha matado uma pessoa e que ele tinha algum motivo para isso. Não estou dizendo que ele não é um assassino, tá? Mas a representação dele nesse episódio é como se ele fosse um serial killer, um psicopata. Não causou uma estranheza para vocês? Gente, a lembrança que eu tenho não, é isso mesmo. Ele matou uma pessoa, ele tinha algum desequilíbrio, cometeu um assassinato, aí eles encobriram ali, porque mal ou bem ele ficou unido ali por algum tempo. E aí eles apresentaram o Joran como um Hannibal Lecter da vida, assim. Literalmente Hannibal Lecter, né? Porque tinha lá o campo de força separando os dois. Assim, a atuação do Avery, eu acho fantástica, eu acho a cena muito boa. O problema é que não faz sentido com o que veio antes. E de qualquer forma, vamos lá. Quando você se junta com um simbionte, você tem acesso a todas as memórias dos hospedeiros anteriores. Por que a gente precisa ter esse ritual? Só para ter contato físico? Por isso que eu tô tentando essa interpretação de espírito, que a gente vê em filmes de horror, porque fica estranho, né? É que uma coisa é você ter a lembrança, a outra, ser possível você conversar com a pessoa e ela dizer algumas coisas, trazer significado para aquelas lembranças. I was one of the first women to serve as a council member. When I started out, I talked with my hands a lot, lots of emphatic gesturing. I discovered some of my male colleagues were imitating me, so I started to do this. I just thought it was an unconscious habit. I never realized why I did it. It's the point of it, Chandara, to discover these things about yourself. It's so strange.
A única coisa é que eles não foram capazes de fazer isso de uma maneira boa, a não ser com o Curzon. Mas aí cabe uma pergunta. Em um momento do episódio, com a Lila, na verdade, é dito que, né, que uma pessoa não é só a soma de suas memórias. It's like you really are Leela. Well, in a sense, I am. After all, what is a person but a sum of their memories? E aí a gente poderia entrar em toda uma discussão filosófica, porque, ok, ela está conversando com alguém que tem as memórias do Curzon, do Joran, da Lila, de Deus e o mundo. Mas é realmente a mesma pessoa? O fato de ter as memórias vai fazer aquele que recebeu essas memórias tomar decisões ou falar algo da mesma forma que o hospedeiro original falaria? Eu acho que já tem uma modificação aí, porque já está modificado porque está interagindo com o novo hospedeiro ali. Eu acho que esse hospedeiro aqui é também uma palavra que não é bem resolvida no caso dos trios. Fica meio estranho aqui. Mas é Kira... como é que é? Kira Lila Dax, digamos assim, que ela está interagindo ali. Sim, porque essas memórias, assim, o hospedeiro. Agora o hospedeiro consegue separar todo mundo direitinho. É a memória perfeita, sei lá, é o mapa cerebral da pessoa, o que é que seja, para reproduzir exatamente como a pessoa realmente se comportaria. Eu tendo a dizer que não. Não, eu acho até estranho ele falar aquela coisa da memória, porque você podia ter aquela coisa também, se é um fato, se é uma lembrança, aquilo pode estar duplicado no sistema nervoso, no cérebro da própria Jadzia também. Ele não vai tirar a lembrança que está no cérebro da Jadzia, ele vai acessar o que está no simbionte. Que eu entendo o negócio. Então, ela sumir do simbionte não quer dizer também que ela vai esquecer tudo. Ela sabia de interações, de coisas. Ela não tinha mais acesso às lembranças. É meio também... mas vamos lá. É bem resolvido também, é meio... Anteriormente, quando ela se juntou, ela teve acesso às lembranças. Várias delas. Tá, ela copia para o cérebro dela. Exato, talvez não todas, obviamente. Talvez tenham questões que ela pudesse ter que não são resolvidas, mas não é do tipo, saiu o Curzon, eu não sei nada sobre ele. Absolutamente nada, e tem que vir o Cisco falar para ela, olha, o Curzon era manipulador. Será que a Dax não tinha percebido isso antes? Não, isso ela sabia, mas ela ficou numa situação impotente. Aí eu acho que isso tem motivo. Não é que ela não sabia quem era o Curzon, mas era difícil para ela agir em relação a ele. Então ela precisou da cutucada do Cisco para falar, você sabe, o Curzon é assim e tudo mais. Se você não falar firme, não falar o que você quer, ele vai continuar agindo do jeito que ele quer. E eu acho que esse que é o lance desse ritual. Porque uma coisa é você ter as lembranças, outra é você interagir com a pessoa realmente. Então eu vejo que, assim, pelo menos eu entendi, embora isso não seja explicado no episódio, e realmente é um problema de não ter ficado claro isso, mas assim, de alguma forma eu acho que é como se copiasse as ondas cerebrais e tudo daquele hospedeiro e colocou ali num corpo, e ela realmente está interagindo como se ela estivesse interagindo com a pessoa. E aí a leitura que eu faço do que a Lila falou, de que o que são as pessoas a não ser a soma das suas lembranças, é que não importa o corpo que você esteja, desde que você tenha esse espírito, vamos por assim, entre aspas. Esse espírito pode estar em qualquer corpo e o meio físico não faz diferença, porque aquela pessoa vai continuar sendo aquela pessoa. Por exemplo, me incomoda como isso não é falado, a gente pode criar conjecturas aqui de como que isso é possível, mas como que a Jadzia não sabia da história do Curzon? Ele tinha como esconder essa parte dela? Ou o Dax fez isso? Ele tem a capacidade de escolher aquilo que o hospedeiro vai saber dos hospedeiros anteriores, entendeu? Ele pode escolher o que ele vai compartilhar, porque como que ela não sabia, a partir do momento que ela se juntou e ela tem a informação de todos os hospedeiros anteriores, como que ela não conseguiu acessar essa informação do que o Curzon fez, do que ele pensou, que ele gostava dela, que ele rejeitou-a por conta disso e não porque ela não era capaz, não é?
Isso é possível, mas aí é especulação da gente, porque nunca tiveram esse cuidado de tentar explicar isso. Para o episódio funcionar, algum mecanismo tem que ter, porque então não poderia ser surpresa para ela o fato dele se apresentar como apaixonado por ela na época. Não teria Não, como. e vamos lá. O Joran foi uma surpresa porque houve uma intervenção, Sim. certo? Sim, foi explicado, mas nesse caso não eles foi. eles suprimiram de propósito essa memória. Não foi o simbionte espontaneamente. Eles forçaram a mão ali para bloquear essas memórias. Exato. Aqui deixaram em aberto, deixaram solto. Deixaram solto aqui. E do Joran, retomando um pouco o que vocês falaram, assim, eu vejo que ele era já um psicopata. A gente não sabe se aconteceu alguma coisa anteriormente ou se o fato dele ter sido rejeitado foi o interruptor ali que ligou realmente a personalidade dele, e aí ele ficou, assim, mostrou quem ele realmente era, ou se ele já tinha acontecido alguma coisa. Não fala. A gente não sabe do passado dele, ou pelo menos a comissão dos simbiontes não sabiam. Mas eu acho que pelo fato dele ter sido rejeitado, o motivo dele ter sido rejeitado, o fato dele ter assassinado o cara para encobrir, ter roubado o simbionte para conseguir ser, você percebe que o cara não pode ser normal, né? A gente já tinha visto o cara que era louquinho lá em Invasive Procedures. Então, assim, é que eles não tiveram tempo, talvez, em Equilibrium, de mostrar muito do Joran. Mas eu consigo enxergar que o Joran seria do jeito como o Sisko coloca, ainda que cause um certo ruído, porque a gente realmente não viu exatamente isso lá atrás. Então ele já era meio assim, você acha? Porque ele foi rejeitado porque ele, pelo psicológico dele, já tinham visto que o cara não era normal, que ele talvez fosse meio psicopata. Eu não lembro se eles falam exatamente o motivo ou qual que foi o motivo que eles deram para ele ser rejeitado. Mas assim, eu não acho que ele matou ali do nada, foi uma coisa de momento. Acho que meio que já era uma coisa inerente da personalidade dele. Sim, era uma coisa inerente da personalidade dele, mas ele tinha um motivo para isso, entendeu? É diferente de você ter um psicopata, um assassino serial, que, não, eu vou fazer isso porque eu gosto, eu sinto prazer, ou porque eu quero o risco de fazer isso e não ser pego. A gente pode entrar em um monte de coisa disso. O fato do Joran ter uma personalidade mais violenta, ok. Mas aqui entre nós, qual é o motivo dele querer matar a Jadzia? Para não voltar para ela, para ficar naquele corpo. Pra ficar no corpo do Sisko. Fugir. Ele precisava que ela liberasse ali para ele poder sair, e era a chance que ele tinha de fugir. Tipo aquele... Ia virar tipo um Vantica da vida, né? Provavelmente. Ia tentar pular aí de hospedeiro para hospedeiro, talvez. Foi uma questão de sobrevivência ali, talvez. Sair dali é possível. Eu concordo com vocês, é uma racionalização possível. Eu só não acho que faça sentido com o que a gente viu antes, tá? Para mim. Eu não sei se é viável, tá, Mariana? Eu não sei se é o que a gente sabe dos trios, se esse Joran ali, sei lá, é tão frágil assim o negócio, seria viável, mas pensar, ele mataria e estão acudindo a Jadzia, e o Sisko falou, aí o Sisko, não, eu tô bem, aí ele ia pegar um explorador e ia se mandar. A gente não sabe quanto ele conseguiria, digamos, dominar o Sisko, porque aparentemente, quando tá o Quark, a Aldred fala pra Jadzia, olha, o host aqui tá querendo falar com você. E aí é meio que ela, digamos, libera para ele falar. Então eu não sei o quanto cada um tem, né? O poder. O Joran provavelmente é muito mais perturbado, seria bem mais difícil. Pode ser. Até porque o Sisko não tem um treinamento específico para isso, provavelmente. Mas aqui entre nós. Seria de ataque telepático. Mas aqui entre nós, tá? A Jadzia já tinha tido uma experiência antes de falar com o Joran,
em que a memória fala que alguém quer assumir o controle e se ela tá de bem com isso. Por que diabos ela achou que o Cisco por si só tinha assumido o controle e abaixou a porcaria do campo de força? Talvez pelo choque, porque você vê que ele realmente no final assume depois que ela dá porrada nele. Não, depois que ela dá porrada, faz até sentido o Cisco voltar. Mas ele tava lá com a mão no campo de força. As duas mãos e deu umas cabeçadas. Então, pode ser que daí, do tipo, ela imaginou que ele tivesse ressurgido ali, entendeu? Foi um choque e ele retomou a consciência ali em cima do Joran. Mas enfim, é tudo conjectura. Cada um pode interpretar de uma forma. Mas assim, nada fica... Não é preto no branco. Não, que o Cisco estava ali junto, sim. Teria mais dificuldade de controlar o Joran, é razoável. Agora, exatamente como, aí já é outra história. Ela bobeou, ela tinha que ter tomado mais cuidado ali. O cara ficou ali, chama o guardião, reverte ali, o cara ia tentar resistir, mas ia voltar pro corpo e pronto. E não é só isso. O Odo tava ali, certo? Tô na sala do lado. A gente já viu em episódios anteriores... Ela demorou pra chamar, claro. Né? Não. Ele tem câmera. Ele tem câmera, ele teria visto o Joran. Tem as famosas câmeras, né? Ele o único lugar do universo Trek é que tem câmera. O escritório do Odo. Né? Ainda que ele não tivesse o áudio para manter a privacidade da conversa, ele teria visto no momento que o Joran atacasse ela. E Odo sendo Odo, vocês podem ter certeza que ele estaria assistindo. Sim. Porque não seria uma quebra de privacidade ele ver os dois ali. A privacidade era muito maior da conversa mesmo. Exatamente. Exatamente. Bom, enfim, mas é interessante que eles contam no Memória Alpha ali que a cena do Joran com a Dax teve que ser filmada de novo, porque depois que eles assistiram os deles, eles acharam que o Avery Brooks estava falando muito em sussurros, que dava dando arrepio na espinha, falou o Gary Hutzel, que era o supervisor de efeitos visuais. Sério? Eu queria ter visto. Aí eles pediram para ele abaixar um pouco o tom, tal, que tava muito aterrorizante o negócio. Que já é, né? Porque na verdade, ele começa a falar... Ficou meio jamaicano, eu acho. Ficou meio... Na verdade, filme de horror jamaicano. Não era para falar tanto. Abaixar o tom curioso. da atuação, mas Que diabo era isso? Ele tava sussurrando, falando, sobe o tom aí um pouco, tá assustador demais. Não, mas é muito legal. Eu acho engraçada a performance, mas eu acho ela bem efetiva e a Jadzia, ela engole ali, ela fica malzona, ela fica. Ela tem uma insegurança. Putz, não sei nem de onde vem tanta insegurança, muita insegurança. Não, mas claro, a gente tem que separar as coisas, né? Uma coisa é o roteiro, a lógica do roteiro, outra coisa é a atuação. E é aquilo que eu tinha comentado já antes. Sim. Em termos de atuação, Nana, Avery e René dão um show nesse episódio. Mas aí a gente vê só que o que no fim tem significado pro episódio fica sendo o René mesmo, né? Ali como Odo Curzon. Mas tem uma coisa interessante que eu acho... A parte do Joran, eles fazem, ela fica meio assim, sem reação, mas é verdade, a parte mais importante do Curzon. Porque aí a história acontece. O Joran ter deixado ela ainda mais encafifada com as coisas que ela já tinha na cabeça. Então, por isso que talvez ela tenha ficado ainda mais fragilizada ao conversar com o Curzon e, num primeiro momento, não ser capaz de enfrentá-lo. Porque o Joran fala para ela, você é uma garota muito bonita, mas infelizmente é tudo que você é. You're a very pretty girl, Jadzia. Very pretty. But unfortunately, that's all you are. You're nothing compared to Leela, Torias, or myself. You're a pretender. You must realize that by now. Nossa, que bosta. E é interessante que
desde a Lila, né? Porque a Lila coloca que ela foi uma das primeiras legisladoras mulher de trio. Então, quer dizer, você via que tinha tipo um sexismo institucionalizado ali. Aí passa pelo Joran e termina com o Curzon, que era um homem de uma posição de poder que dispensou uma mulher não pelas qualidades dela, mas por motivos pessoais. Então você vê que isso é um tema recorrente aí no episódio, que eles mostram do começo, né, do primeiro host até o último. Não sei o quão intencional foi, mas eu vejo que eu acho que eles queriam ali mostrar alguma coisa. Isso sim, a gente não está dizendo que o episódio está isento de méritos. Sim, tem um tema ali, muito claro. Você falou muito bem, Mari, que a Lila era uma legisladora e tal. A Dax não é a primeira mulher host do simbionte. Então, assim, o problema era o Curzon, na verdade, não é nem a Sociedade Trio. E aí, de novo, vamos lá, tem tanta coisa que esse episódio podia ter discutido e não discutiu. Tipo, nós somos só a memória, a soma das nossas memórias, ou somos mais que isso? O Curzon era manipulador, egoísta, não sei o quê, mas ok, vamos botar machista na história, entendeu? Eu acho que tem todo um meandro ali para fazer o episódio fantástico e que, por motivos diversos, não foi, infelizmente. Porque daí a gente chega, acho que no que é o grande mérito do episódio, que é a junção do Odo com o Curzon. Muito embora eu ainda fique me perguntando, não sei o que vocês acham, se é realmente crível pensar que o Odo iria querer ficar vivendo dessa forma para o resto da vida. Porque, assim, a gente vê o Odo como um cara que dá muito valor para sua independência, para sua identidade, para a ordem, e ao se juntar com o Curzon, ele não tem mais nada disso. O Curzon não poderia ser mais diferente do Odo. O cara, tipo, é um bom vivan, ele aproveita tudo. Talvez no primeiro momento o Odo tenha se enamorado com esse lado solto do Curzon, de olhar as coisas talvez de uma forma mais leve, querer aproveitar a vida, coisa que o Odo nunca fez. Mas eu não sei se ele seria capaz de, a longo prazo, ele conseguir se manter assim. Acho que faltou ele falar e tentar apresentar o porquê também. Acho porque que a vida do Curzon é muito falou. caos. Completamente o contrário. Parece meio esquisito. Acho que o Odo deveria ter falado um pouco ali. Ou pra Jadzia, ou pra Kira. Pra alguém. Uhum. Ah, não, mas isso aí que eu buscava. Não sei, falar alguma coisa. Acho que... Porque ali é demonstrado que não existe uma dominância total do Curzon. Então o Odo teria que ter topado ali. Fazer aquela... Isso é falado ali em simbiose. Isso é falado explicitamente no episódio. Sim. Agora, ou será que vocês veem, Fer, você acha que... de diálogo do Odo, talvez. Você acha, Fer, que, de repente, o poder de convencimento do Curzon é o que pesou ali? Tipo, não. Será que ele manipulou o Odo de alguma forma? Não. Odo não é manipulável. Talvez só pela female changing. Maybe. Ó, eu vou conjecturar aqui, porque é algo que não está no episódio, tá? Mas nesse momento da série, nós já sabemos que o Odo é apaixonado pela Kira. Mas ele também sabe que ele é um cara muito diferente de qualquer coisa que a Kira já tenha tido interesse. Então, eu vejo o Odo aceitando isso mais como uma experiência para entender melhor os sólidos e, com isso, talvez, de repente, entender melhor o que a Kira deseja e que ele poderia ficar com ela, entendeu? Mas isso o episódio não mostra, tá? Ele ia ter que dividir a Kira com o Curzon. Não. Um trisal? Isso aí, Fernando? Como é que é isso? Ia ser trisal? Não, eu estou pensando assim, pensando como Odo, tá? Sim. Naquele momento, ele aceitou, vamos continuar junto. Eu tô curtindo isso porque eu estou vendo os sólidos e tendo experiências de uma forma que eu jamais poderia ter sozinho. Não quer dizer que o Odo aceitou que ficaria isso para sempre. Mas, de novo,
Eu estou conjecturando. Mas a partir do momento que o Curzon diz pra Jadzia, eu não vou mais voltar, e o Odo tá de acordo, aparentemente seria uma coisa meio que pra sempre. Ou sei lá, de repente ele, agora eu me enchi, agora você vai ter que voltar pra Jadzia porque eu não quero mais. Então, mas vamos lá, vocês não conhecem o Odo? Vocês acham que o Odo também não teria conseguido manipular o Curzon? Sim. Ahá! Eu não sei, gente. É porque eu não sei se esse fantasminha aí do Curzon eu não sei se ele depois poderia ser transferido para um outro simbionte que não fosse o Dax. Eu não sei se isso seria possível, se não seria possível eticamente. Não, então fica uma coisa meio... dizer... Ia ter que... Não, já dizia... Brincadeira do malandro, volta aí, Curzon, fechou daqui a 5 anos, entendeu? Não, já acostumou, aí bota o Curzon de volta e já bagunça a cabeça da Jadzia tudo de novo. Eu acho que o Odo, assim, vamos lá, de novo, tem nada no episódio que corrobore isso. Eu só acho que o Odo estava curtindo aquele momento. Vamos lá, qual é o pilar do Odo? Não é a justiça? Não, é a ordem. Ou ordem, vamos lá. É a ordem, não é a justiça. É a ordem, tudo bem, vamos por ordem. Você acha que o Odo suportaria por uma semana ficar com o Curzon? Por isso que eu falei que ele é o completo oposto, né? A vida do Curzon é o caos e o Odo é a ordem. Então é por isso que eu fico pensando aí. Mas o Odo sabe aproveitar as oportunidades que aparecem para ele. A gente já tinha visto isso antes em investigações. Dessa vez, de novo, conjecturando. Ele está vendo algo que pode ser útil para ele pessoalmente. O Odo também é um tremendo manipulador. Não vamos esquecer disso. Ele usa para o bem. E aí eu vou discordar de você, Mário. A diferença do Odo para os transmorfos é que os transmorfos querem ordem e o Odo quer justiça. Não. É a justiça disfarçada. A própria lá em The Search, a fundadora fala, não, o que você procura não é justiça, o que você procura é ordem. Mas ela não... É que pela vivência do Odo, ele não consegue enxergar isso, ele vê como justiça. Mas o que está no DNA dele, eu acho que é essa questão da ordem. Não, eu concordo com você. O que está no DNA dele é a ordem. Mas por que o Odo é o diferente que tem que voltar para o Grande Link no final da série para ensinar todos os outros? Porque ele aprendeu que ordem não é nada sem justiça. Eu não acho que é isso que ele quer ensinar. Mas vamos deixar para quando chegar em What Leave Behind. Isso. What Leave Behind, aguardem daqui a uns 2 anos. Com Pari, Castanha, Fernando, Alexandre, Penteriche, Salvador, Carlos Henrique, todo mundo. Vai ser difícil. Vai ser live, né? Live com vídeo, vai né? Ser live. Vai ser difícil alguém não querer participar desse episódio, né, Mari? Aí a Dax conversando no final com o Odo, que daí eu achei muito legal dela dizer, poxa, você me deu um presente, porque agora eu tenho a memória do que é ser um transmorfo. I'd just like to apologize for my behavior while I was joined with Curzon. There's no need to apologize. In a way, I'm glad it happened. It forced me to deal with some things about myself I've never really faced. Besides, you've given me a special gift. Oh? You see, now I have Curzon's memories of what it felt like to be a changeling. I never realized how much joy it gives you. Será que ela também sabe que o Odo gosta da Kira? Ou será que o Odo conseguiu esconder isso do Curzon para que ele não soubesse num primeiro momento ali, porque era muito cedo para ele, de repente, se revelar ali? Ou a Dax fica sabendo, mas obviamente não escolhe não falar nada para não deixar o Odo com vergonha e tal, pelo fato dela saber. Eu preciso fazer agora uma confissão. Tá bom, manda. Foi a primeira vez que eu assisti Face It, tipo 1 hora atrás. Ah, tá. Porque eu tinha uma grande amiga e esse episódio estava na lista do que a gente prometeu assistir junto. Sério que esse episódio estava nessa lista? Nossa. Mas olha que legal, você assistiu um episódio inédito de Deep Space Nine. Olha o quão raro e precioso é isso. Uhul! Que episódio fantástico.
E eu nem ia falar que era você, Mari, mas você já se denunciou, então. Quando eu tava assistindo, e quando chegou essa cena do Odo com a Dax, e ela fala que você também me deu um presente, eu fiquei esperando ela falar, eu sei o que você sente pela Kira. Eu realmente fiquei esperando ela falar. Porque posteriormente, ao longo da série, a gente vê que ela sabe. Uhum. A gente vê que ela sabe. Mas, para mim, foi ali que ela ficou sabendo. Porque, vamos lá, qual é as nossas memórias mais fortes estão ligadas a emoções mais fortes. Não é verdade? Sim. O nascimento de um São filho. não lineares. São não lineares. São não lineares, mas ainda assim, o nascimento de um filho, um casamento, É emoção. o fato de você estar apaixonado ou não. Eu poderia ficar aqui horas discorrendo sobre o que são memórias fortes. Mas pro Odo, o sentimento que ele tem pela Kira é a coisa mais forte que ele tem. Além de querer voltar para o grande Link, que isso é outra Exato. coisa que ele poderia ter revelado também para Dax. Poderia. Aliás, para o Curzon. Não, eu poderia. Talvez a Dax também saiba isso. Mas esse é o ponto. As emoções mais fortes, as experiências mais fortes, são aquelas que é mais difícil da gente esconder. Mesmo de nós mesmos. Então, certeza que a Dax sabia. Vai ser interessante ver. Com relação a ele querer voltar para o Link, eu acho que não tem nada. Mas da Dax saber que o Odo gosta da Kira, vai ser interessante ficar olhando nos episódios futuros se tem alguma indicação disso. Vamos falar sobre o Curzon em específico. Eu acho que outra coisa interessante desse episódio é que até então a figura dele era idealizada pela visão do Sisko. É o diplomata, é o guerreiro, é o amigo, é o mentor. Só que daí aqui a gente quebra essa visão idealizada, porque aqui ele é o velho apaixonado pela garota, né? E prejudica a garota para esconder a sua paixonite. O que vocês acharam desse motivo pelo qual eles criaram para colocar o porquê dele ter rejeitado a Jadzia para ser hospedeira? O que você achou, Castanha? Eu acho que não fica bem pro Curzon, né? Mas o cara tava ali. Ele morreu não muito depois. E se a gente for levar em consideração aquele episódio infame, ele literalmente morreu trepando. Sim. Quem lembra daquele episódio infame, ele morreu transando. Então, talvez, aí já entra aquele episódio não tão bem escrito. Mas guarda alguma coerência dele se interessar pela novinha lá e tal. Mas ele fazer isso, ele dá um jeito de sumir com ela do programa por conta disso, para isso não ser revelado. Eu não sei como é que seria exatamente isso. De qualquer maneira, é uma atitude ruim pra caçamba. Tipo, não, mas eu fiquei feliz porque ela voltou, era uma raridade. Especialmente porque era uma raridade, é estranho o que ele fez. Ele podia ter trocado de supervisor, ele podia ter tomado férias, um ano sabático. Podia ter ido plantar, sei lá, orquídea em algum lugar, deixado a garota lá. O cara unido tem mais experiência, sabedoria. O cara arruma essa solução. Não, tira ela do programa para ninguém descobrir que eu tô apaixonado por ela. Tá bom. Acho que não pega muito bem. Se talvez tivesse ficado a entender que do tipo... alguém descobrisse que ele estava interessado nela, e aí, de repente, poderiam ter achado que ele aceitou-a por conta disso. E aí, digamos, ele quis, entre aspas, protegê-la e acabou rejeitando, entendeu? Também não faz muito sentido, claro, mas acho que faria mais sentido, não sei. É claro que a gente está apaixonado, às vezes a gente faz umas cagadas, né? A gente não pensa de uma maneira muito racional e faz umas bobagens. Mas eu achei que ficou mal pro cara. Deixa eu uma falar decisão uma ruim. O Curzon já era velhinho. Exatamente, pior ainda. Não, tem um ponto. O Curzon já era velhinho. Sim. Ele não estava apaixonado pela Dax. Ele tinha tesão pela Dax. É muito diferente. Muito diferente. Não, eu tô falando assim, carne, assim, as coisas. Eu tô falando paixão nesse sentido, Fernando.
Não, Ele tudo queria bem. pegar a adaga, eu já dizia. Tudo bem, Era mas amor, vamos né? deixar claro, porque a galera tá ouvindo vai achar, não, ele tava apaixonado. Qual o Entendeu problema aí, se ela galera? O também cara morreu correspondesse? transando lá com a Vanessa Williams, né? Vanessa Williams, aquela mulher. O cara morreu lá fazendo lá em Ryza. Cara, é muito gaiato, cara. Mas assim, mas o que vendem na história é que ele tinha se apaixonado por ela mesmo. Eles quiseram vender isso. Não, isso que Embora eu ele vendeu, Eu concorde. acho que eventualmente sim, mas mas talvez não. na época não. Castanha, você tá com que idade? Nossa, que 54. pergunta discreta. Não, Nasci em somos. 69. Calma, somos homens. Eu não vou perguntar a sua idade, Marco. Eu tô com 47. Bom ano, hein? Castanha, bom ano. Bom ano. O Castanha tem um relacionamento sólido. Eu tô solteiro, mas vamos lá. Se eu vejo uma menina de 25, não é amor, é tesão. Sim, E Fernando, eu talvez- falei nesse sentido também. Não, peraí, deixa eu piorar. Quando é que os trios entram nesse programa? Com que idade? Eles já são adultos? Suponho Ela já que sim. tinha vários diplomas de Eu suponho que seja de como se ensino fosse superior, um curso de tal. pós-graduação, Fernando. Mas Idade sem vamos entrar na lá. pós-graduação. Não, pera. 24, que é a- 25 anos aí. Qual que é É a, um número. qual que é a fala da Dax pro Curzon? Eu não sou mais uma menina. É que o outro é de garota também. Você é uma garota bonita. Ela. É que o cara tinha 100 anos, ela tinha 20 e poucos. Eu acho. E outra, a maturidade dela ali, talvez, depois que ela se juntou, se tornou hospedeira do simbionte, eu acho que também a pessoa deve ter um salto ali muito grande de maturidade. Não, depois que ela se juntou, sim, mas ele a recusou antes dela se juntar. Sim, por isso que ela fala que naquela época eu era minha menina, agora eu não sou mais, agora que você está conversando com alguém mais de igual para igual, entendeu? Eu não sou mais inocente e a gente tem que pensar que ela estava numa posição de vulnerabilidade, porque ela tinha que fazer tudo certinho para conseguir aquela posição. E se ela bobeasse, ela perderia. Então, às vezes, ali, os candidatos a hospedeiro talvez tivessem que agir de uma forma com um certo cuidado ali. Eram mais inocentes também. Tá, eu só tô Eu confiava nos aqui. supervisores também, gente. Só tô O cara também. Viveu inúmeras missões na Federação, no Império Klingon. É um cara com um super currículo. Ela não vai pensar mal do cara. O cara é exigente, mas... Você vê que ela fala que ela o tinha como um mentor. Eu só tô insinuando que talvez essa paixão do Curzon por ela seja mais assustadora ainda, tá? Só tô insinuando isso. Em que sentido? No sentido que talvez quando ele a rejeitou, ela fosse menor de idade. Não. Não é. é. Não é porque ela fala quando lá em Dax da primeira temporada, quando o Sisko tá lá no julgamento lá tentando salvá-la, ele fala: o que você conseguiu antes de ter o simbionte? Aí ela fala: eu tenho graduação disso, daquilo outro. Todas essas coisas ela conseguiu antes de se juntar. Então, eu acho que ela já tinha faculdade, entendeu? Eu colocaria ela com uns 24, 25 anos ali. Tudo bem que num episódio que ignora coisas de outros episódios, mas... mas tudo bem. Mas eu acho que é uma discussão válida. Vamos lá. Queira ou não queira, a paixão do Curzon pela Dax é creepy. O termo é esse, não é? Só não fica mais creepy ali porque ele tá ali no corpo do Odo, que é um shapeshifter. Você meio, eu acho que um pouco suaviza, mas quando você bota a mão do René, que tava, eu não sei se estava com maquiagem ou se era a mão dele mesmo, perto do rosto dela, fica meio creepy, sim. Não, é muito... Fica esquisita aquela parte ali. Uhum, é. Você Não, toda pensa... essa história é creepy. Toda essa história é creepy.
Entendeu? O que alivia talvez a coisa do shapeshifter, talvez alivie um pouco o creep ali. Mas Deixa eu soltar uma pergunta para vocês, então. Se havia esse conflito da Jadzia com o Curzon, essa insegurança da Jadzia com o Curzon, vocês acham que a Jadzia ia aceitar tão facilmente o Sisko ficar chamando ela de Old Man? Então, mas aí que tá. De alguma forma, ela não tinha essas informações do Curzon. Ela sempre foi para ela sempre ficou meio assim do fato dele a ter rejeitado. Sempre foi algo que para ela sempre ficou na dúvida do porquê. Mas ao mesmo tempo ela fala que ela sempre o viu como um mentor, tinha um respeito por ele, sabia da história dele. E aí a hora que ela junta todas as personalidades dentro dela ali, fica uma mistura que daí a sensação que ela tem, quando ela chama o Sisko de Old Man, é porque ela sente a ligação que o Curzon tinha com o Sisko, essa ligação forte deles, entendeu? Não, você tem razão. Eu tô retroalimentando com base no que falou nesse episódio, mas você tem completa razão. Até agora ela não sabia do sentimento do Curzon por ela. Esquece, falei besteira. Não, é que ela podia ter esse sentimento que ela sempre teve do porquê que ele me rejeitou e tal. Mas eu acho que quando ela junta, eu acho que o que prevalece era o quanto o Curzon gostava do Sisko. Uhum. Então, isso faz com que meio que reflita essa relação que ela tenha com o Sisko. Embora ela tenha forjado uma relação dela com o Sisko, que é diferente do Curzon com o Sisko, mas ao mesmo tempo ela já trouxe na bagagem esse sentimento. E aí o do Sisko é a mesma coisa, porque embora ele veja Jadzia como Jadzia, ele sabe que ela guarda as memórias do Curzon. Então, ele sabe que ela sabe de tudo da vida dele. Tudo que ele compartilhou com o Curzon, a priori, ela poderia saber. Uhum. Aí o que torna a relação dos dois muito forte ali. É isso. Não, o que eu falei, a pergunta que eu fiz, esquece. Eu estava completamente errado. Vamos em frente. Até porque eu ainda quero chegar no Nog, na direção do episódio, sobre um determinado take do Quark. Eu só vou falar uma coisinha aqui desses hospedeiros aqui, que do tipo, eles tiraram a Lita do nada, porque na realidade eles queriam que fosse a Keiko, só que a Rosalind Shaw não estava disponível, e aí eles queriam uma mulher. Então, como eles não conseguiram trazer a Rosalind, aí eles acabaram tendo que pegar uma mulher, tanto porque assim, eles já tinham pouco, na realidade eles só tinham a Kira, porque a própria Jadzia, né, você vê que o elenco de Deep Space Nine é um elenco que tem poucas figuras femininas. Então eles trouxeram a Lita e jogam ali uma frasezinha do tipo, a Jadzia e a Lita são amigas, estão sempre se encontrando, mas nunca foi visto em tela e depois desse episódio também nunca vimos essa amizade, né? Eles só tinham que dar um motivo ali para poder trazê-la. Eles tinham que ter 7. Esse é o problema. Não, e eram 3 mulheres e 4 homens, né? Homem não tinha problema. Uhum. E eles só tinham a Kira, eventualmente a Keiko, e aí não tinha, então não estava disponível, aí entrou a Lita. E aí resolveram outra mulher com o Quark, que é um foreshadowing, né, Castanha, sobre um certo episódio. Nossa senhora, Fernando tá inspirado, graças. É foreshadowing do infame Prophet Leissa. Exatamente. Tá bom. E o negócio da Jadzia pegar nas orelhas do Quark, eu acho esquisito, gente. Aliás, depois que a gente entende o que é isso de pegar na orelha, sim. Pô, no meio do salão, pegar nas orelhas do Ferengue, eu acho esquisito. A Jadzia pegou ali, pô. Sabe o que eu não acho esquisito? Não, se ela quisesse pegar no quartinho ali, eles dois, podia pegar no que quisesse. No meio do salão, pegando ali a orelha. Ah, cara, sei lá, eu acho muito estranho, gente. Sabe por que eu não acho tão estranho? Sabe por que desce um pouquinho melhor isso? Porque a gente já viu outras mulheres fazendo isso no Quark no meio do bar. Já, entendeu? Mas aí eram, sei lá, Double Girls ou alguém ali... Como é que é o nome daquela que viajava com o Kill? A Vash foi dentro do quarto.
Foi dentro do quarto, foi sozinho. Foi Foi entre dentro do 4 quarto. paredes. O que é esquisito é porque é a Dax, né, pô? Não combina muito ali, né? Sei lá, Pelo podia falar rank que não, a gente vai dela. dar uma voltinha, sei lá, mas Aham, vamos aqui no cantinho que eu quero falar com você. sei lá. Bom, e aí a gente tem a história B do Nog, que está tentando fazer um teste, que é uma pré-seleção, para ele poder entrar na academia ainda, né? Aliás, a história abre, né? O teaser começa com o Nog treinando, e aí chega o Jake, aí eles vão passear, aí o Quark diz que não quer, né? Ele continua, né? A gente sabe desde o começo que o Quark não quer que o Nog entre para a frota, e aí ele continua insistindo. Aí é engraçado ele querer subverter os dois para fazer programas para Holosuite. E aí o desenrolar eu acho bem interessante. Tanto do Quark sabotando o teste do Nog, quanto depois ele conseguindo, podendo fazer o teste de novo e passando. Mas o melhor, assim, é o Ron dando um chega pra lá no Quark. Acho que essa cena foi muito boa. I know what you did. Take it easy. What's wrong with you? You know what's wrong. You reconfigured the holosuite so that Nog would fail the spatial orientation test. I did it for his own good, Rom. I couldn't just stand by and watch my nephew throw his life away. You had no right to interfere. I've already told Commander Sisko what you did, and he's going to let Nog retake the test. You what? You heard me. And if you ever do anything to hurt Nog again, I'll burn the bar to the ground. You wouldn't dare. Yes, I would. My son's happiness is more important to me than anything, even Latinum. Remember that, brother. O Ron fala alguma coisa, era no próprio Heart of Stone, né? Que ele apoia o Nog. Eu acho que é no próprio Heart of Stone. Aqui é a continuação direto daquele episódio. A gente vê, é assim, digamos que não seja a coisa mais bem feita, mais bem escrita, mas você vê uma continuidade presente e futura, né? O Nog realmente vai conseguir ir para a academia e o Ron eventualmente vai deixar o bar. Então eu acho legal, eu não acho muito nobre, muito bem escrito, muito sofisticado, mas é uma continuidade que se aproveita. E eu acho legal o Nog fazer essa prova para fazer o curso de verão, né? Eu acho que pelo menos eles tentaram balancear um pouco a coisa do conto de fadas com esse curso de verão aí, anterior aí ao começo das atividades da academia. Então, pensaram nisso, pelo menos. Eu acho a cena do Ron enfrentando o Quark foda, tá certo? Mas eu acho também que, se você olhar o episódio, a gente tá construindo a questão do Ron ser extremamente inteligente, mas ser inapto para um monte de coisa. Eu andei vendo algumas coisas de pessoas, por exemplo, dizendo que o problema do Ron é que ele é um autista. Eu falei isso na última vez. Pela primeira vez eu pensei nisso na última vez. Na última, o Family Business, eu acho. O Carlão. Eu falei, primeira vez eu pensei nisso. Caramba, eu não estava aqui. O Ron parece que foi escrito como se uma pessoa de altas habilidades, sem traquejo social, talvez até fobia social, ou então alguém no espectro autista, alguma coisa assim. Sim, eu não estava aqui, eu não estava no balde porque eu não estava regenerando, entendeu? Você estava e não estava. Mas eu concordo um pouco com isso, porque a gente está vendo que o Ron está sendo aos poucos descobertos ao longo da série. E ali para a história B, se fosse só, olha, o Nog vai fazer o teste e vai passar, não teria emoção. Então vamos botar o Quark sabotando e o Ron descobrindo. Mas eu queria falar uma coisa que me chamou muito a atenção no episódio, que tem a ver com a direção. Não é um problema nível Paul Lynch de direção. A gente sempre tem que falar do nosso querido Paul Lynch. Olá, Alexandre. Mas o Cliff Bowles, que dirigiu esse episódio, quando o Nog tá chegando no final do episódio, no bar do Quark, o Ron fala, né? Ele tá vindo, tal. Tem um take do Ron meio que sentado, cruzando a perna. Você vê nitidamente o Bilal do Armin Shimmerman marcando a roupa. Nitidamente. Como é que é? Eu não reparei nisso, não. Eu fui pego de surpresa. O que você tá enxergando aí, Fernando? É que eu tava assistindo isso aí, cara. Vai falando aí que eu vou botar aqui na parada.
Quero ver o pênis perengue agora. Eu nem tava pensando em nada disso. O Amish, meu irmão. Sim, isso é culpa do Alexandre, tá? Vou botar aqui a culpa do Alexandre. Por quê? Tava vendo lá, tal, de Mas repente... depois dele chegar, quando ele chega... Logo antes. Logo antes. Vai falando aí. Aí, tá fazendo isso, tá preparando o Ron todo nervoso e tal. A gente já sabe que o Nog vai chegar com o uniforme de cadete. E aí, o Quark sobe num balcão e dá uma cruzada numa perna com uma cara de bravo. E eu só fiquei pensando no enquadramento e tal. E aí eu pensei, essas roupas são justas. E aí eu bati o olho no meio das pernas. Meu Deus, gente, que coisa. Você falou do Nog, de ir lá para o curso de verão e tal. Eu achei interessante, porque se a gente pensar, o Nog não é de uma raça da Federação. Portanto, ele não teve, embora ele tenha ido ali na escola, ali em Deep Space Nine, na estação, ele não tem uma vivência de viver na Federação, de ter uma escolaridade toda dentro da Federação, do que você esperaria para os jovens que estão querendo entrar na academia. Então é legal ele ter que fazer esse pré-teste para conseguir fazer um curso, para depois poder tentar entrar na academia. Que aí não fica aquela coisa também, né, que o Castanha falou, não é o conto de fadas total, que do nada, assim, eu quero entrar e entra. E você vê que ele está estudando ali, ele está levando a sério a coisa. Ô Castanha, você viu Sim. que a Mari fugiu do meu comentário? Não, eu não achei esse Bilal Ferengue, não, Fernando. Procurei aqui. Ainda não achei. Depois você me dá o índice de tempo que eu vou procurar com uma lupa aqui. Eu não tô achando. Eu tô Acho que é abrindo muito aqui. pequeno. Eu tô abrindo aqui, vou mandar um print screen. Acho que é muito pequeno esse pênis do vou Amish. além. E vou além e vou falar que quando o Nog chega com o uniforme. É do Amish, meu mano. Sim, mas depois tem o do Nog também quando ele chega com o uniforme. Você tá vendo muito pênis, Fernando. Cara, ou tu tá vendo muito, ou eu tô vendo pouco. Aí, mudando de assunto novamente, senão Vai, Mari, vai falar. os nossos ouvintes vão nos desertar depois dessa. A gente tem a primeira menção a Root Beer. Para mim sempre foi cerveja sem álcool, mas gozado. Na dublagem da Netflix, eles colocam como refrigerante. Quando a primeira vez que eu ouvi, eu lembrei do refrigerante que tem aqui. Eu acho que é em Niterói que ele é fabricado, um tal de Mineirinho. Aí é não sei o que, chapéu de couro, tal. Parece que é uma raiz. Uhum. Aí eu fico pensando, Mineirinho. Eu falei, Mineirinho, isso parece deve ser um refrigerante. Porque como tem beer no nome, aí você fica imaginando. Mas que honestamente seja uma eu não cerveja sei. sem álcool. Na dublagem tá o quê? Refrigerante? Refrigerante, tá. Então tá mais pra Mineirinho. Fer, tem mais alguma coisa que você queira falar sobre esse episódio? Eu não acho um episódio ruim. Eu acho um episódio, vamos lá, aquele episódio que às vezes falta tempo para você fazer direito, sabe? E eu acho que esse é um episódio que merecia mais tempo para eles pensarem na ideia, na história. Dava para ter sido feito algo muito melhor, não só sobre a Jadzia, mas sobre os trios como um todo. A parte do Dog, eu acho que é inócua, tá? Eu acho que é bem feitinha, mas é só um alívio ali da história principal. Então, podia ser melhor. E você, Castanha? Eu acho que a história do Nog é a história coerente com o que veio lá do Heart of Stone, é o que a gente poderia esperar, tanto com relação ao Nog quanto a relação ao Ron. Então, é aquela coisa, é uma coisa básica, mas eu achei que viveu o potencial da coisa básica que é a história secundária. Já eu acho que a história dita principal, ela tem muita coisa mal resolvida que acabou depondo contra. Eu acho que no episódio anterior eu fiquei reclamando um pouco da falta de tempo. Achava que para aquela história respirar teria que ser uma trilogia ou algo do tamanho de um longa-metragem. Porque deu a impressão que faltou pedaços ali. A coisa se movia de maneira um pouco brusca. Aqui faltou mais maturação e foco, até como o Fernando falou aí, de tempo.
Tem coisas interessantes, o ritual eu não acho ruim, eu só acho que da forma como é apresentado, eu ainda insisto que eu acho que deve ser uma coisa mais ritualística no sentido espiritual, não é uma coisa tão típica assim de Star Trek. Se bem que Turnabout Intruder é isso aí com máquina, então também, sei lá. Talvez eu esteja pensando muito de Star Trek aqui. Falando um pouco dos hospedeiros, só um pequeno elogio para exuberância da Chase Masterson de novo. Impressionante, impressionante. A parte corporal dela também é legal, tal, gostei, achei bacana. Como ela se move, eu achei legal, participou direitinho. A gente tem a coisa do Torias, que fala do acidente, que seria retomado Rejoined. É um setupzinho, sinal. Porque, se você reparar, a maioria desses episódios foram escritos pelo René Chavarria. Então ele meio que fez uma continuidade, assim, ele meio que aproveitando as coisas e ia construindo em cima do que veio antes. Então ele escreveu Equilibrium, esse, Facets e o mencionado Rejoined. Tá? Então, Torias, a gente teria ele lá no Rejoined. E, eventualmente, lá pro final da série, a gente voltaria a ter o Joran Belá em tela. A gente veria um outro ator. Então, a pergunta de ter outros atores para interpretar, ficar uma coisa mais próxima ao original, eu acho legal. Acho que seguiu a lógica dos trios. De vai interagir com o hospedeiro, vai ser diferente. Então, não é grande problema utilizar os próprios atores, além de ser muito mais barato. Tá? Eu acho que isso não é exatamente um problema. A Naná foi melhor que os outros ali na sequência inicial. Além do texto que acaba se tornando repetitivo, ela foi a primeira, acabou se beneficiando disso. O Avery Brooks fez um negócio lá meio jamaicano e tal, eu achei legal, é divertido e ao mesmo tempo tem uma certa presença. E o destaque, sem dúvida, é pro Odorzon aí do René Auberjonois, né, com a ajuda da maquiagem. Eles utilizaram fotos do ator original para tentar dar um blend ali para... Ele tem nariz. É, isso. E achei que quando ele ficasse de perfil, ele ia mexer o nariz, só faltava essa. E foi bacana, a atuação bacana, aquela exuberância dele, eu achei super legal. Mais uma vez eu fiquei meio... Parece que o personagem já dizia um pouco maldito mesmo, às vezes é personagem difícil de escrever e a gente acaba indo pro mesmo buraco dela numa situação de passividade inevitável, evitável, de uma vulnerabilidade. E isso parece que se repete vez após vez, a segurança tremenda. Ou seja, o texto a coloca nessa situação, né? A atriz não tem necessariamente culpa disso. Achei até que aqui a vulnerabilidade ela fez de uma maneira legal. E a direção do Cliff Bole é o que a gente esperava dele nessa época, né? Um veteraníssimo da nova geração. Eventualmente ele parou de dirigir Jornada, que de Assinale foi o último, abrindo espaço para novas pessoas, o Mike Vejario, Alan Cracker, eventualmente. E o próprio David Leavitt já tinha mais coisa a dizer, James Conway, Kim Friedman, assim por diante. Outros nomes que acabaram sendo mais importantes para a série do que o Cliff Bole. Eu gosto da cena ali no quarto do Odo, eventualmente, ali. Tem cenas escuras que eu acho esquisitas. As primeiras eu não acho tão boas. Mas essas cenas com pouca iluminação no quarto do Odo, e aproveitando aquele mobiliário ali interessante, eu achei a cena legal, né? Que até, se você pensar, dramaticamente é o centro do episódio, aquela cena. Então ali o cara deu uma caprichada e eu achei bonito. As imagens são interessantes, ficarem envoltos na escuridão ali, com aquele tipo de mobiliário, as atuações eu achei legais, a maquiagem do Oda é interessante, tal. E a cena final é bacaninha. Eu acho que não se diz nada demais, mas eu achei interessante. E se você pensar no Oda, foi a primeira experiência dele como humanoide, porque de alguma maneira ele conseguiu funcionar como humanoide, porque aparentemente sem o Curzon, antigamente, quando ele tentou beber, tentou comer, ele simulava as coisas. É claro que não ficou explicitado aqui, mas eu estou supondo que com o Curzon ali integrado, ele conseguiu comer de alguma maneira, beber de alguma maneira, de outra maneira, daquela vez que ele falou que ficou tudo sujo e tal, né? A gente pode até imaginar o que aconteceu. Depois ele teria outras experiências, daqui a uma temporada e meia, ele eventualmente teria experiências além dessas. Então essas experiências, é claro que o informam até do eventual relacionamento com a Kira e o eventual retorno lá pro Grande Elo. Tá? Então é um ponto importante, até mais histórico do que
digamos, robusto dramaturgicamente, esse primeiro passo aí dele entender como é que funciona a coisa humanoide. Por outro lado, a coisa da jadzia entender como o transmorfo funciona, eu não vejo se foi reaproveitado durante a série, né? E acaba naquela nota, não, ele é um homem, como acabam outros episódios envolvendo os trios. Foi isso. Isso do Odo comendo é interessante, porque quando anteriormente ele tentou, aquilo lá só passava pelo corpo dele e não tinha significado nenhum. Aqui, fisicamente, a coisa aconteceu do mesmo jeito. Passava, ele devia guardar ali dentro para depois jogar fora aquela comida, aquela bebida, mas ele tinha com ele as lembranças do Curzon do que era beber e comer, o prazer que ele tinha ao fazer isso. Então é legal que daí ele junta as duas coisas, embora ele continue não tendo a sensação, porque ele não tem língua, não tem como ele sentir prazer comendo, papilas gustativas. O Curzon tem as memórias, então é legal realmente porque ele acaba entendendo isso, ele tem essa sensação de alguma forma, realmente ficou legal. E acho que o Castanha resumiu bem a forma como eu vejo o episódio, só acrescentando assim que felizmente foram oportunidades perdidas. Acho que o Fer falou isso bem também, que foram apresentadas várias coisas, eles poderiam ter discutido vários assuntos, ter aprofundado. Aqui conhece o McCoy, é a Emony, né? É a ginasta, não é isso? Se não me engano, é isso mesmo, Castanho. É isso mesmo, né? Mas muito bem, vamos então às notas para Face It. Fer, qual que é a sua nota? A minha nota é um robusto 1,5 estrelas. E você, Castanha? Eu tirei meia estrela do Chacara, eu vou tirar meia estrela desse também. Então esse aqui fica com 2. Eu vou dar 2 estrelas também. Eu acho que apesar de várias coisas terem ficado faltando, coisas inexplicadas, eu acho que os pontos positivos eu acho que foram bem interessantes. Gostei muito do Odo como Curzon. Eu acho que a atuação ali do Avery Brooks como Joran foi interessante. Essa coisa da continuidade, porque a gente tinha visto lá, em Equilibrium a gente vê aqui, a continuidade do Nog. Eu acho que isso enriquece as histórias que vão vindo pela frente. E eu continuo sendo chato do TB. Não necessariamente. Não, mas é um episódio que a gente vê como problemático. Com certeza. O começo é muito aguado. Eu não estou reclamando. Acho que não tem muito. As falhas são mais pela falta de conteúdo ali, de substância, como você bem falou. Mas muito bem, então, muito obrigada, Castanha, por mais esse bate-papo. Quem agradece sou eu, agradeço aos nossos assinantes, espectadores, telespectadores e ouvintes. Agradeço a Mariana e Fernando Rodrigues. Brigadão pelo bate-papo também. Sempre bom ter você aqui com a gente. Eu agradeço também, Mari, a oportunidade. Castanha C, esqueceu de falar o Odo no meio, tá? Fernando Odro Rodrigues, muito obrigado. Ok. E eu quero aproveitar para mandar um beijo pro meu pai, pela minha mãe e para você. É isso aí. Muito bom. E obrigada a você que ficou nos escutando até agora. Já estamos na reta final dessa terceira temporada. O próximo episódio do Balde vamos falar sobre The Adversary. Depois vamos ter uma análise da terceira temporada e vamos finalmente entrar numa nova temporada, novas jornadas, muita coisa nova vem por aí. Muito obrigada e até a próxima.